Com a eliminação no Campeonato Mineiro, o técnico Felipe Conceição vai ter uma espécie de intertemporada antes da Série B. O treinador falou sobre o elenco e a possibilidade de chegada de reforços, o que casa com a nossa pergunta no Twitter aqui, que daqui a pouco eu vou lá no Twitter, vou repassar a pergunta. Você que está em casa, participa. Então tem pergunta para o torcedor do América, do Atlético, do Cruzeiro. Responda a qualquer uma das perguntas que foram... Aliás, qualquer tema que for discutido aqui, você pode participar no Grita Torcedor. Grava um vídeo de no máximo 40 segundos, deita o telefone, grava, envia para o nosso Bandzap, que é esse número que vai aparecer no canto alto da tela já aqui sobre a minha cabeça, que é o 99772-7663. Mas agora, Felipe Conceição falando sobre chegada de reforços. Veja aí. A gente estava focado em fazer bem o Campeonato Mineiro e crescer com esse grupo dentro do Campeonato Mineiro. A única chegada foi o Rômulo no meio dela e agora o Bissoli, né? No final do Campeonato Mineiro, já pensando na Série B, né? Um atleta que veio já nesse processo que você está perguntando, de ajustar o elenco para a Série B. Será ajustado em alguma coisa, mas não em muito, até pela produção que a equipe demonstrou, o crescimento que me demonstrou e a margem também que temos, principalmente com os jovens, de crescer. A gente está olhando, está analisando, terá alguns ajustes, mas nada muito radical, porque eu vejo a equipe apresentando um futebol suficiente para brigar nas primeiras posições da Série B. Então tá aí, o Felipe Conceição falando, e aí a pergunta que está no Twitter, eu vou repassar agora aos comentaristas aqui, a gente vai dar uma passada no Twitter, porque a pergunta para o torcedor do Cruzeiro é essa aqui, ó. Você acha que a diretoria do Cruzeiro precisa reforçar mais o elenco? Se você acha que sim, quais posições? Uma das posições que obviamente vão falar aqui é a lateral direita. Só tem o Cáceres, né, Gomes? Teve o garoto que estreou, né, como profissional na partida contra o Patrocinense. Agora me fugiu o nome. Giovani, ele mesmo. Ainda tem o Ramon, né? Ramon é um que veio do Palmeiras, tem treinado com o time profissional, chegou já ficando no banco de reservas. Pois é, mas nessa que a gente falou ontem, de trazer jogadores para chegar e jogar, no mínimo brigar por posição, não seria esse caso então, né? O Everton, sim. Quanto custaria um jogador que chegue e fosse um reserva imediato do Cáceres? O Cáceres é um jogador que, desde que chegou ao Cruzeiro, ele vem tendo boas atuações. É difícil o Cáceres fazer um jogo ruim. Ele pode não ser um lateral que chame atenção em algo que talvez não é não é o primordial para um lateral, que é a parte ofensiva. O Cáceres é um lateral que dá uma seguridade defensiva para o time, desde que chegou ao clube. Ficou fora somente quando teve um problema ali, mas nem foi muscular, foi articular, né? Problema no joelho. Não costuma se lesionar muito, não é jogador que está constantemente suspenso. Então ele tem um número médio ali de jogos na competição que talvez não dê muita brecha para um jogador que chegue para disputar a posição com ele. E pelo número de jogos que tem, pelo Felipe Conceição não ter dado nenhum indício, tá certo que não tem, por mais que sejam jovens, ele tem uma opção ali, mas ele não deu nenhum indício de, entre aspas, insatisfação com o Cáceres. Então acho ele um bom titular para a Série B. E os garotos aí, eu acho que uma partida ou outra podem jogar sem nenhum problema. Aí a gente pode comentar talvez mais um meia, né? Para disputar a posição com o Marcinho, com o Rômulo, porque o Matheus Barbosa, ao que tudo indica, será titular absoluto e está fazendo por onde. Na lateral esquerda tem o Alan Ruschel, um volante mais com característica de ter um melhor passe, etc. Pode até ser ali uma posição. Agora, a gente falou do elenco numeroso do Atlético, né, Everton? E aí eu não estou comparando a qualidade. O Cruzeiro tem um elenco bem numeroso também. É difícil falar em contratação. Pois é, mas é difícil falar em contratação pelas circunstâncias ou é difícil porque não há necessidade? Dá para fazer um bom trabalho com esse elenco aí. Ano passado você batia em cima disso. Teve time com elencos piores que o Cruzeiro que conseguiu fazer bom campeonato. O Cuiabá é um deles, né? Sim. E esse ano você continua mantendo esse posicionamento? Mantenho, Everton. Acho que o primordial para o Cruzeiro é acreditar no processo que está sendo desenvolvido.
acreditar no trabalho do Felipe Conceição, dar respaldo e acho que foi eliminado aí pro América, pelo menos que eu tenha conhecimento, não vi nada de nenhuma insatisfação pública, né, de alguém falar, teríamos que chegar na final, etc. Eu acho que o pé está um pouco mais no chão, Everton, que é o mais importante nesse momento. Você também acha que tá, Gris? De certa maneira, sim. Acho que o entendimento como um todo, né, do clube, da torcida, da imprensa com relação à situação do Cruzeiro, ele é maior hoje, né, do que no ano passado, até porque, assim, diferentemente da grande maioria dos clubes que foram rebaixados para a segunda divisão, né, para não dizer todos, o Cruzeiro foi um negócio meio que de uma vez, né? Todos os outros foram ali um processo, teve um ano muito ruim, aí no ano seguinte bateu na trave, aí no terceiro ano caiu. O Cruzeiro não, né? O Cruzeiro tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, era tido e havido como um dos grandes elencos do futebol brasileiro. No início da temporada 2019, nós apostamos no Cruzeiro ganhar mais alguma coisa. Pois é, então assim, aí de repente o negócio, em 3, 4 meses, o negócio degringolou e aí pegou todo mundo muito de surpresa. Então o entendimento do Cruzeiro, da situação que ele vive, eu acho que demorou um pouco mais do que para os outros clubes. Eu acho que é muito importante, Everton, a gente bater na tecla, o Gomide citou há pouco. Acho que o Cruzeiro precisa pensar em algumas posições para reforçar. Acho que o Cruzeiro precisa de mais um zagueiro, acho que o Cruzeiro precisa de mais um lateral direito e acho que o Cruzeiro precisa de mais um volante. Essencialmente, eu acho que essas 3 posições, acho que o Cruzeiro precisa olhar com carinho para elas. Mas antes de pensar com carinho para elas, o Cruzeiro precisa se desfazer de uma série de jogadores que vem sendo muito pouco aproveitados. Como disse o Gomide, o Cruzeiro hoje tem um elenco muito numeroso, tanto dos jogadores mais rodados, quanto daqueles mais jovens, que também estão jogando muito pouco, né? Então acho que precisa dar uma solução para isso. E até dentro desse aspecto, né, desde ontem venho conversando aí com alguns agentes de jogadores que foram pouco aproveitados pelo Cruzeiro até aqui, que poderiam deixar o clube, né? Porque além dos jogadores mais experientes que a gente já citou aqui ontem, Léo, Cabral, Henrique, Marcelo Moreno, o Cruzeiro tem alguns jogadores jovens que não são mais tão jovens assim e que também têm tido pouca oportunidade, né? Hoje o pessoal lá do Deus Medibre falou do Paulo, que foi informado já que pode buscar um clube por empréstimo, mas tem outros, né? O Nonoca voltou esse ano e não jogou. Não justifica, com a idade que tem o Nonoca e tudo mais, ele fica aí sem jogar, sem ser aproveitado. É um jogador que imagino que o Cruzeiro também tem interesse na saída nesse momento. O Marco Antônio é um jogador que o torcedor do Cruzeiro gosta muito, mas que teve no último 1 ano e meio à frente do Cruzeiro, não teve 70 minutos de jogo, não teve 90 minutos de futebol. Já está com 20 anos. Será que justifica manter ele no elenco mais uma temporada sem jogar? O Thiago, no último 1 ano e meio, não tem 20 jogos no time. Será que justifica manter mais uma temporada? Então são alguns jogadores que o Cruzeiro vai buscar soluções também. E aí o que eu tenho visto, Everton? Muito incômodo por parte dos agentes dos jogadores do Cruzeiro com relação à forma como a diretoria tem lidado com essa montagem do elenco. No seguinte sentido, né? Os jogadores muito experientes custam muito. Como que você vai arrumar time para eles? Não vai arrumar. Ou a diretoria assume a pica dela de mandar os caras embora, acertar a rescisão e ficar livre, ou não vai conseguir arrumar clube. Porque ninguém vai pagar o salário que o Moreno recebe no Cruzeiro, ninguém vai pagar o salário que o Léo recebe no Cruzeiro, ninguém vai pagar o salário que o Ariel Cabral recebe no Cruzeiro. Esse é o primeiro ponto. E aí, no segundo, dos jogadores mais jovens, como é que você vai arrumar um bom empréstimo para um jogador que não joga? Está escondido há 1 ano e meio, que ninguém sabe como é que está jogando, se está bem, se está mal. Então, são muitos problemas que o Cruzeiro tem para resolver nessa questão da definição do elenco agora para a Série B. Precisa se desfazer de muitos jogadores, mas vai ter muita dificuldade, tanto os mais jovens quanto os mais experientes.